Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, amadas e queridas irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos neste dia. Eu quero trazer uma palavra em Colossenses capítulo 1, o versículo 9 até o versículo 14. São ensinamentos que o apóstolo São Paulo ele trouxe aos irmãos de Colossos. E eu sempre tenho colocado no meu coração, nos meus devocionais, quando realmente eu entro para profetizar a palavra, eu me coloco como se estivesse realmente ali sendo orientado pelo apóstolo São Paulo naquele dia que passou para o povo de Colossos. E esta palavra eu quero trazer, essa reflexão, como se eu estivesse ministrando esta bênção. Por esta razão, eu também, desde o dia em que o ouvi, não cesso de orar e pedir em nome de Jesus que eu seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança do Santo na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Queridos, são pérolas preciosíssimas que Deus traz para nossas vidas, querido. Nós temos que sempre buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus vai nos acrescentar. E esse ensinamento em Colossos, o apóstolo São Paulo trouxe orientação. E esta orientação não ficou só naquela época, não, querido. Esta orientação está para a minha vida, está para a vida realmente de todo o ser humano, para que a gente possa crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, e as bênçãos do alto céu ser derramadas sobre a nossa vida. E aqui está dizendo: por esta razão, eu também, e eu me coloco João Carvalho Machado, desde o dia em que ouvi o quê? Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz milagre, que Jesus faz prodígios, maravilhas, que Jesus ele faz realmente com que realmente o paralítico levanta, o cego enxerga, coisas extraordinárias acontecem. Mas não só isto. Desde o dia em que ouvi foi quando o Senhor me alcançou, me tirou das trevas e me colocou na luz. Desde o dia em que ouvi, não cesso de orar. Você tem realmente buscado a Deus em oração, querido? Não cesso de orar e pedir em nome de Jesus que eu seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança do Santo na luz,
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso muda a história do ser humano, querido. O ser humano tem que parar, fazer uma reflexão. Será que verdadeiramente eu estou servindo ao Senhor? Será que verdadeiramente remediar? Talvez as pessoas falem, estou indo na igreja, irmão João, olha, eu até de vez em quando leio a Bíblia, quando eu posso. Querido, não é isto, não é isso. Nós temos que cada dia mais nos enchermos da palavra de Deus, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, da magnificência de Deus. Cada dia mais nós temos que buscar, e esta palavra eu realmente coloco sempre. Eu tenho realmente aqui onde eu faço o meu devocional há muito tempo. Eu pego estas palavras de Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14, e não só isso, eu pego realmente essas pérolas preciosas que Deus nos mostra em Atos 4, o versículo 29 a 31, Atos 5, versículo 14 a 16, Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 14, Colossenses capítulo 2, o versículo 2 a 3, Colossenses capítulo 4, o versículo 4 até o versículo 6, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11 até o versículo de número 12, Efésios capítulo 1, versículo 17 até o versículo de número 23, Efésios capítulo 3, o capítulo de número 14 e o versículo de número 21. Queridos, são pérolas preciosas que vai nos fazer crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria. Também Daniel, capítulo de número 1, o versículo 9 até o versículo 20. O Evangelho de São João, capítulo 1 e o versículo de número 4. Tudo isto eu tenho profetizado, eu tenho buscado, eu tenho cada dia mais. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá unção, me dá poder, para que eu possa pregar com sabedoria, para que eu possa, Senhor, ser o instrumento para curar, meu Deus, para libertar as pessoas que estão enfermas, tirando pessoas da depressão, da opressão, do síndrome do pânico, da insônia, da esquizofrenia. Eu tenho pedido, Senhor, o teu Filho Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não parou de operar, meu Deus, e eu quero ser, meu Deus, para a tua glória, para o teu louvor, um instrumento de glorificação e exaltação do teu nome, e as vidas sejam alcançadas, as vidas sejam curadas, as vidas sejam libertas, a minha casa e a minha família venha mudar. Deus, venha fazer coisas tremendas, meu Deus, através da minha voz, através das minhas mãos. É isso que eu tenho pedido, meu irmão, minha irmã. Querido, nós temos que buscar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu trago esta palavra para você nesse dia de hoje. Colossenses capítulo de número 1, versículo 9 a 14. Por esta razão, eu também, desde o dia em que o ouvi, não cesso de orar e pedir em nome de Jesus que eu seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda fortaleza, segundo a força da sua glória,
em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança do Santo na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa iluminá-lo nesse dia em nome de Jesus.